Fala, trader, como é que você tá? Tudo bem? Me chamo Felipe Torino e seja bem-vindo a mais um estudo de mercado aqui na Smart Money Club. E hoje vamos falar sobre o mini índice e o mini dólar com base na análise institucional, né? O famoso SMC, tá bom? Que você vai entender de fato, eu vou te ensinar, na verdade, onde é que realmente o dinheiro está, onde é que se localiza a liquidez para você não ser a liquidez, tranquilo? De antemão eu te falo que link na descrição para você participar da nossa comunidade, beleza? Participe, lá é gratuito, você entra, você faz parte, você interage, você compartilha a sua análise. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode perguntar, o suporte lá está 24 horas praticamente, né, para te acompanhar, tá? E é de fato para gerar essa interação, tranquilo? E a gente também tem a escola, né, a Smart Money Club, que de fato é a primeira e única escola especializada em SMC do Brasil. Tranquilo? Então, vamos lá para o gráfico? Vamos embora? Para cima. Bem, pessoal, olha só que comportamento que agora que o Ibov, né, fez, tá? Eu já tinha passado esse conceito para vocês, então é importante vocês entenderem essa estrutura, esse movimento, tá certo? Que é um movimento característico, tá bom? Que, de fato, você tem uma movimentação de uma captura de liquidez, de um fake shock nesse movimento. Bem interessante esse ponto, porque vale a pena ressaltar que como ele cai aqui, ó, de forma abrupta, né? Isso aqui é de fato um movimento de um candle institucional, ou seja, de manipulação de fato. Então, quando você vê um movimento como esse, que não é um movimento típico, como eu falo sempre para vocês aqui nos estudos de mercado a respeito uma retração, né, uma correção, uma mitigação dessa forma, né, deixando topos e fundos descendentes, você não tem você tem uma mitigação dessa forma. Caso você tenha um candle que seja abrupto, né, que tem uma movimentação bem assim drástica, digamos assim, tá? Bem forçada, a gente percebe que é um movimento de manipulação e uma captura de liquidez. Então a gente não vai pensar em order block, por isso que eu não quis traçar order block aqui no próprio Ibov, justamente por conta desse movimento que eu estava meio que cismado em relação a esse fake shock que de fato foi o que aconteceu. Ele só vem capturar a liquidez desses topos, né? Chega aqui nessa movimentação e joga o preço para baixo. E aí não tem o que fazer, né? A não ser você operar vendido, levando em consideração que você tinha um order block aqui nessa região, mas que você precisava de fato refinar para você poder vender e surfar esse movimento até outro ponto. Ou seja, um trade é muito bom, só que você precisa entender de fato o que você está fazendo e refinar, né, toda essa situação para você poder surfar esse movimento até o outro ponto da quebra de estrutura. O que aconteceu aqui no Ibov foi o seguinte, ele chega, né, agora de fato mitigando aquela região, toda aquela região abaixo. Então, nesse movimento que vocês percebem aqui, ele agora faz um outro swing point, tá? Onde a gente tem uma quebra de estrutura desse movimento. Esse alvo aqui ele já foi atingido, né? Já chegou nesse alvo. E agora nós temos um range estabelecido, que é de fato esse range, tá bem? Só que aqui nesse movimento, nessa movimentação, a gente tem agora um movimento bem que agora a gente precisa esperar para ver o que de fato vai acontecer, né? Sabemos que a mitigação ainda desse range ainda está em vigor, né? Por quê? Porque ele quebra mais uma estrutura, então a movimentação é de queda até que se prova o contrário. Então o que acontece? Essa movimentação aqui foi descartada, beleza? Deixa eu apagar isso aqui também para não atrapalhar vocês. E agora nós temos um novo range que está sendo estabelecido, que é esse. E perceba que é um range estabelecido que a gente não tem muita referência. Então, interessante de fato seria ele cair, estabelecer e validar um novo fundo, né? E aí ele perder topo e a gente surfar até esse movimento para poder continuar o movimento da queda. Só que até lá a gente precisa ver como é que vai desenvolver essa semana, porque veja mesmo, a gente não tem uma referência muito nítida. Tranquilo? Então a gente tem que ter essa paciência para poder identificar que o movimento, agora que ele já até fez um sell side liquidity, né, nesse movimento, nessa região, nesse ponto, inclusive, de liquidez, né, é um movimento que veio capturar essa liquidez aqui desses fundos. Então a gente tem que ficar atento, por quê? Porque agora ele pode querer de fato reverter, né? É sempre aquele negócio, a gente sempre tem que olhar à esquerda do gráfico, né? A questão da mitigação para o movimento seguir o fluxo altista, que é o que de fato aconteceu, né? Mudou o caráter, fez o boss, quebrou essa estrutura, esse movimento é uma captura de liquidez. Então era um ponto que a gente esperava que de fato ele ia cair. Eu vim falando sobre essa queda aqui. Ele vem deixando topos e fundos descendentes, tá? Em um movimento de mitigação para agora impulsionar.
Então aqui, isso aqui nada mais foi do que uma captura de liquidez para poder abastecer, né, de liquidez, as instituições abastecerem o seu carro para poder transportar esse capital para um outro ponto. Então aqui a gente não tem muita referência, a gente sabe que é continuidade de baixa, que ele pode vir querer mitigar esse order block, tá bom? E a gente tem que entender que é um ponto que ele pode se estruturar esse fundo mais abaixo ou vir buscar esse ponto, né, de fato, ele vai deixar um topo e um fundo mais baixo, e a gente tem uma referência melhor. Porque, de fato, quando não temos uma referência mais nítida, fica delicado para a gente poder entender esse ponto. Então, a gente teria um range estabelecido que seria esse aqui, tá? A gente tem que ter cuidado também, porque aqui se ele vier cair, buscar um pouco mais abaixo, isso aqui não deixa de ser uma liquidez que está sendo estabelecida, e a gente tem que ter cuidado em relação a esses topos, ó, que ele pode querer fazer esse movimento, capturar e jogar o preço para baixo. Então, assim, você tem que entender o que é que de fato a liquidez ela vai prever, né? Ela vai prover de fato no gráfico, vai plotar no gráfico para você poder tomar uma decisão. Inclusive, eu compartilhei uma análise, um estudo com os alunos, onde eu mostrei dois comportamentais que de fato ninguém faria nada a não ser um movimento bem interessante que eu vou falar aqui. Eu nunca vi esse tipo de movimento, alguém comentar ele aí por aí, tá certo? Se você já viu, pode deixar seus comentários aí. Mas é um movimento bem diferente, é um movimento totalmente atípico de você consumir por aí. Apesar de que conteúdo institucional é muito carente, né? E as pessoas que falam sobre o SMC, eu vejo muita gente, algumas pessoas, na verdade, muita gente não, ou é gringo, né? Ou os brasileiros que têm, eles fazendo meio que um mix de utilizar análise técnica com o SMC. E assim, eu digo um negócio para vocês, pessoal. Você que não entende, ou mesmo que você entenda que você está consumindo aqui, o SMC, ele é autossuficiente, beleza? Ele não precisa de indicador. Eu vejo algumas pessoas colocando tipo o volume profile, né? Por exemplo, se eu pegar aqui, eu vou até falar sobre isso em outro momento, mas se eu traçar um range aqui, ó, um movimento, utilizar o perfil de range fixo, né, que é o volume profile, para entender onde é que tem a POC, que chama-se Point of Control, que é justamente a maior faixa de volume desse range, dessa ferramenta, desse indicador, ele vai sempre chegar nos pontos mais líquidos, onde de fato tem concentração de liquidez. E a gente sabe porque isso é medido através de quê? De order block. Então não precisa você ter indicadores para poder operar o SMC. Então, assim, isso aí é uma questão que é meio que quando as pessoas compartilham análises baseadas no institucional, na análise institucional, que não se garante em analisar de fato onde existe liquidez, que é meio que inseguro, aí fica utilizando essas ferramentas. Então eu sou totalmente contra, não contra as pessoas, tá? Cada um faz o que quiser com o seu operacional. Mas eu não aderi isso para operar o SMC. Inclusive, eu já operei, passei a maior parte da minha vida, do meu tempo, operando análise técnica. Tudo que você imaginar em relação... Lógico que eu tinha um contexto, uma racionalidade muito refinada que me fazia manter bastante lucrativo, né? Mas quando eu vi que o SMC eu conseguia fazer uma leitura muito mais clara e objetiva, entendeu? E muito mais, digamos assim, refinada, certo? Eu consegui, tipo, uniformizar a minha análise e a racionalidade ficou bem mais simples. Então, assim, quando você vê alguém misturando contextos técnicos para poder racionalizar o SMC, é porque a pessoa não se garante, de fato, no conteúdo. E assim, é algo que não que desmereça o tipo, a forma. E também isso não é um padrão, tá? Isso não é uma receita de bolo. Porque a pessoa também pode fazer isso, tá? A pessoa pode fazer isso. Mas o SMC, ele é contra a análise institucional, ela vai contra a análise técnica, totalmente. Por quê? Porque a racionalidade, ela explica. É como se ela estivesse se antecipando a qualquer tipo de indicador na tela. Então você tem que entender isso, certo? Eu passei um maior tempo da minha vida operando Elliott. Eu sou, cara, sou apaixonado. Eu entendo de Elliott. Eu estudei bastante mesmo, como uma faculdade eu estudei Elliott. E eu decidi engavetar a teoria, tá bom? Para poder viver o Smart Money Concept, tá certo? Então, assim, é algo que foi uma escolha minha, mas que fica muito claro para você ter uma percepção mais nítida disso. Então, você tem uma racionalidade muito simples e eficaz, e se você for ver todos os estudos de mercado, tanto o meu quanto de Jader, né, você vai ver que tem uma racionalidade que ela é compensada todos os dias.
Então, esse é um conteúdo muito rico também, inclusive. E até falo para você, cara, compartilha esse vídeo, mostra para seus amigos, compartilha, abra a boca aí para o mundo, porque as pessoas precisam conhecer que existem pessoas íntegras que estão entregando um conteúdo aqui, cara, free, tá? É, o Jader vai brigar comigo que eu falei free, né? Free, mais a parte do inglês, tá? Mas é isso, cara. Então, assim, existe muito isso. Então, você entendendo a racionalidade, você não precisa ficar plotando um monte de coisa na tela. Aqui vocês podem perceber o seguinte, que existem alguns traçamentos, algumas coisas, por quê? Porque faz parte do contexto educacional que a gente entrega aqui no YouTube. Mas, no dia a dia, eu não preciso plotar isso. É mais para poder dar mais digamos assim, afiar mais a didática, entendeu? Então, é isso que eu faço. Então, voltando para cá, a movimentação do IBOV, ela precisa chegar nesses pontos, nesses movimentos, né? Para quem está vendido lá de cima até aqui, cara, olha só. Olha o quanto de ponto que já rolou, né? Mais de 6 mil pontos. Eu venho falando, pessoal, esse ponto aqui é um ponto muito interessante para poder trabalhar com venda e olha só o resultado. Então, assim, é venda até que se prova o contrário. Então, existe os fake shock, né? Os movimentos mais, digamos assim, mais técnicos. Você consegue ver, tem todo esse conteúdo, lógico, na nossa escola, né? E você precisa, mas eu já expliquei algumas coisas aqui, mas existem variações também disso, então eu convido que você faça parte. Cara, é uma mentoria que vão ter mais de 10, entre 10 a 20 módulos, e você vai estar pagando ali uma assinatura, no caso, uma assinatura, lógico, é mensal, para você poder consumir todo esse conteúdo aí e você se tornar um expert no mercado, operando como as instituições operam, ou seja, como os maiores operam, beleza? No mini índice, olha só essa movimentação, foi justamente o trade que eu peguei hoje. O trade que eu peguei hoje foi o seguinte. Ele faz um fake shock, né? Isso aqui é uma estrutura menor, tá? Isso aqui é tudo estrutura interna. Isso aqui é liquidez estrutura interna que eu vou plotando e vou para poder entender, né? Para poder narrar. Existe uma narrativa para poder executar e fazer isso, tá certo? Então o que acontece? Nesse movimento, como você já sabe, foi um fake shock, tá? E eu tinha falado e alertado bastante para poder trabalhar numa venda. E ontem eu cheguei e comentei para vocês exatamente esse movimento, ó. Foi exato esse movimento aqui, ó, dessa liquidez. Eu falei, ó, tem muita gente que está comprando aqui. E olha só o que acontece. Joga o preço para baixo, retesta uma região importante e confirma no minuto, no alinhamento de fluxo de ordem, e eu entro vendido aqui até o próximo ponto. Por quê? Porque às vezes o movimento, quando ele tem liquidez nas duas pontas, ele vem captura aqui, ó, joga, depois ele vem capturando e segue o fluxo de alta, né? Fazendo o famoso Judas Swing. Mas existe um movimento bem interessante, que assim, é um conteúdo bem denso, mas assim, para vocês entenderem, que é o famoso Wipe Saw, tá? Nem todo mundo tem esse conteúdo, nem todo mundo fala sobre isso, mas é exatamente esse movimento aqui, ó, entendeu? Que inclusive, alunos, já é assunto desse módulo que vocês estão vendo, é o próximo módulo que vocês vão ver, eu vou falar sobre esse movimento, que é exatamente essa captura de liquidez, ó, em topos e fundos. Ele faz um movimento de captura embaixo, sobe, depois retesta, faz um movimento aqui de antecipação. A gente consegue confirmar isso aqui, tá? A análise aqui foi bem simples. Desse movimento de impulso, tá? Desse movimento que quebra essa estrutura, nós estamos aqui perante a um flip, tá? Um upsell que acontece como confirmação, como gatilho de trade. E aí um trade belíssimo, cara, muito simples. Inclusive dá até para se antecipar aqui, né, na modalidade de risk entry. Mas quando ele retestou, chegou no order block e eu armei meu trade 150 pontos de stop e 750 de take. Foi muito bacana, compartilhei meu resultado lá na comunidade e esse é um movimento típico de um flip que aconteceu. Percebam o seguinte, quando ele rompe fundo, ele tem um swing point que foi estabelecido. Nós temos uma liquidez muito clara aqui, ó, nessa região, tá? Fazendo com que a gente entenda que após essa captura de liquidez, ele vai abastecer para poder transportar para o próximo ponto. Foi aí que eu ousei, inclusive, não sair aqui nesse ponto, porque o stop ficou de 150. Se eu saísse aqui, ó, não ficava legal. Então, o que foi que eu fiz? Quando ele chegou nesse fundo e começou a dar uma resposta, né? Porque ele vai segurar o preço, as instituições vão manipular aqui. Por quê? Porque a instituição manipula aqui. Olha só que interessante. Quando ela chega nesse ponto, quando rompe, ó, o que é que a galera faz do varejo? O dinheiro desinformado faz o quê? Vende. Aí quando vende, faz o quê? Ó? Faz isso, ó. Stop,
acima dessa última, da máxima aqui desse candle que rompeu. O alvo onde? Não sabe se lá onde, né? Não sei nem como é que muita gente trabalha muitas vezes assim, ó. Risco do retorno de praticamente de 1 para 1. É melhor para opções binárias, né? Desse jeito, né? Então, o que é que acontece? O movimento, esse candle, ele rompe, ó, aí o cara vende. Aí o outro, ó. Olha a manipulação clara aqui, gente. Olha só que interessante. Rompeu com esse candle, retorna com esse, estopa. O cara que vendeu, ó, é estopado. Só que quando ele é estopado, o que é que ele faz no pânico? Já que já perdeu dinheiro. Agora ele vai entrar comprado, porque existe o famoso pullback de alta, né? Que o pessoal fala por aí, né? O varejo ensina assim. Então ele vende aqui, ó, leva stop. É só que ele compra aqui, ó. Ele compra para poder achar que o movimento agora é alto. E aí quando ele compra nesse ponto, aí ele leva na cabeça de novo. Por quê? Porque é o dinheiro desinformado. É o dinheiro que não tem informação suficiente para poder entender o que está acontecendo. Aí ele coloca o take lá na máxima. Aí quando ele não, aliás, né, lá na máxima desse ponto, ou aqui, não sei como é que eles conduzem isso. Mas aí, quando retorna, não bate take, ele vem e estopa de novo. Ou seja, são 2 stops, pô. E aí o cara entrega tudo e ele foi o quê? Um provedor de liquidez. Entendeu? Olha como esse conteúdo tá rico hoje. Então o que acontece? Quando eu entendo que existe essa movimentação aqui, você vai ver muito que vai acontecer isso em LTA, LTB, suporte, resistência, entendeu? Regiões de Fibonacci. Acontece muito isso aqui, ó. Essa lambança, esse swing aqui, ó. Essa dança aqui, ó. Esse gingado em cima da linha de suporte. Por quê? Porque essas são as instituições manipulando compra e manipulando venda também. Então ela entende, ela sabe que aqui tem dinheiro, entendeu? E aí ela estopa todo mundo. E aí o que acontece? Nesse movimento aqui, depois desse whipsaw, ele captura a liquidez desses topos e dá continuidade do movimento. Aqui não tinha nenhuma referência, a não ser um imbalance aqui no 15 minutos, para que eu pudesse pegar um trade aqui com base no imbalance, né, na modalidade risk entry. E aí eu não pego aqui na antecipação, como eu falei, dá para antecipar? Dava, mas eu não queria porque não estava legal para mim. Só que ele confirma lá no 1 minuto, eu armo meu trade e consigo bater meu take. Mas Felipe, o trader saiu, cara, entregou ali, ó, 2.000 pontos. Por que você não segurou o trade? Pessoal, a gente tem que sempre entender que após uma quebra de estrutura, ele pode retornar mitigando para entregar tudo e depois. Então, se eu tiver de fazer algum trade que eu não venha bater a meta, eu prefiro vender, bater take e quando ele recuar para retestar, eu vender de novo. É óbvio isso, entendeu? Então, esse é um movimento aí que nós temos, que aconteceu hoje. Então, isso aqui, esse order block, ele chegou, né, o take, eu vou apagar isso aqui também, tá? Agora nós temos uma estrutura no qual foi feito um boys para baixo, tá certo? Esse boys, ele já foi, e nesse momento nós temos um range de negociação, justamente essa estrutura. Inclusive, nós temos uma liquidez aqui, ó, exatamente nesse ponto, é bom você ir marcando tudo. E aí, o que é interessante? Ele, de fato, capturar esses fundos, né? Capturar esses fundos, se capturar esses fundos vai estar fazendo o seu side liquidity, então é muito possível que ele possa reverter esse movimento para transportar esse capital e aí ele dá continuidade do movimento de queda. Tranquilo? Aqui nós temos os order blocks que vocês já sabem, tá? São esses order blocks aqui, ó, essas regiões de order block. Então fiquem atentos, toda a movimentação aqui, lembrando que o fluxo ainda é vendedor por conta desse fake shock. E aí você precisa marcar tudo certinho. Beleza? Olha conteúdo riquíssimo, né? Gostou? Pô, interage aí, compartilha, porque isso aqui é SMC puro. Tranquilo? No dólar, para atualizar a movimentação, o que é que acontece? Ó, regiões à esquerda do gráfico. Lembra que já está chegando lá, ó. Isso aqui também, ó, já está na região de desconto. Aí você vai sempre fazendo essas marcações, tá certo? Existe imbalance também aqui, é importante marcar esses imbalance, ó. Dá uma refinada, né? Olha só o imbalance. E olha só o dólar. E outra coisa, confirmação, né, galera? Vai confirmar. Pega o trade na confirmação que ele dá. Ele vai. Você vai demorar um pouco mais para pegar um trade? Vai. Mas em compensação você vai ter uma assertividade muito maior. Só que existem os contextos, né? O feeling de mercado que você vai vivendo aí no dia a dia. Você vai entendendo o que é que cabe uma antecipação ou uma confirmação. Para o dólar, no dólar aqui, ó, olha só que eu tinha feito essas marcações, tá bom? Ele não, mesmo ele respeitando aqui, ó, respondendo, inclusive reagindo às regiões dos order blocks, ele ainda não deixou uma movimentação clara para a gente. Aqui ele rompe topo, né? E agora nesse movimento aqui ele está rompendo esse fundo. Então aqui o que acontece? Nós temos uma estrutura no qual a gente precisa, de fato,
entender o que é que está acontecendo aqui, tá? Nos próximos movimentos, porque nós estamos em um fluxo vendedor ainda também. Aliás, né, ele pode perder topo, inclusive, né? Porque se a gente for olhar de um fundo para o topo, tá? Que foi estabelecido, deixa eu pegar aqui do contínuo para ficar mais claro. Nós temos uma movimentação, ó, dessa estrutura, desse range, ó, que ele já veio mitigar abaixo de 50%, inclusive na região bem importante. Então ele pode querer capturar, inclusive, esses topos aqui. Qual a diferença de um para o outro? Ó, esses topos, olha só essa linha de tendência. Então a gente tem que entender que essa liquidez aqui pode ser capturada e ele pode estar trabalhando aqui dentro dessa movimentação, né? Porque aqui foi o último boss que foi feito da quebra-estrutura, lá em cima também, né? Na verdade, né? Então a gente tem que entender que isso aqui também é um range que está sendo estabelecido de continuidade de movimento. Então tenham cuidado no que vocês fazem aqui no dólar. O dólar está numa movimentação bem delicada, né? É preciso confirmar, ele não rompe topo, não quebra estrutura para cima, então é preciso confirmação para vocês entenderem esses movimentos, tá certo? Até então, ele pode sim perder aquele topo lá, ó, e mudar o caráter desse movimento e seguir esse fluxo de alta. Beleza? Até porque ele captura os fundos e aí ele pode capturar essa linha de tendência aí, já que as sardinhas estão ali e eles entendem que aqui, ó, as instituições entendem que aqui tem muito dinheiro preso. Beleza? Então prestem bastante atenção dentro dessa movimentação que pode acontecer. Vou apagar isso aqui. Não houve trade, eu falei para vocês que não ia operar o dólar, mas eu peguei aquele trade no mini índice e foi bem interessante, foi bacana. Gostaram do conteúdo? Cara, se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal e recomenda esse canal, porque você vai estar aprendendo, você vai estar realmente usufruindo do melhor conteúdo que tem aí, gratuito, tranquilo? Show de bola? Beijo no coração de vocês, ó. Até mais, até a próxima e vamos para cima. Fui!